Perfeito. Vamos falar desse tema maravilhoso que é a cinética química, que é o estudo dessas velocidades e ações que ocorrem no nosso corpo, que ocorrem no universo, enfim. A gente deu uma breve introdução na última aula, né? A gente falou quais são os objetivos que a gente vai trabalhar aqui, a gente deu uma breve introdução sobre essa imagem aí, que trata das velocidades influenciadas por uma água quente, que é jogada por indústrias, que é jogada por exemplo, energia nuclear, enfim, esses depósitos mesmo de lixo, no caso um lixo térmico, que pode prejudicar, por exemplo, o ambiente saudável dos rios e etc. A gente comentou também um pouquinho sobre velocidade média, os referenciais químicos, assim como na física tem um referencial, né? Na química a gente também tem. Aqui a gente vai trabalhar sempre com referencial relacionando. Se eu estou falando do reagente, é a velocidade média do reagente, a velocidade média do produto, certo? Aí uma observação importante também, todas essas fórmulas aqui, ó, vocês lembrem sempre de colocar o sinal negativo para as concentrações dos reagentes. Porque, vejam, numa reação química, os reagentes são consumidos, tá? E esse consumo, o que é que ele nos diz? Que a quantidade de reagente final é menor do que a quantidade de reagente inicial. E toda variação é final menos inicial. Então, se no fim eu tenho menos do que no início, logo essa variação vai ser negativa. Então, toda velocidade dos reagentes, independentemente da reação que for, ela vai ser sempre negativa. Aí os químicos costumam sempre trabalhar com módulo, né? Porque fica estranho uma velocidade negativa. Mas, como eu falei para vocês, velocidade é uma grandeza vetorial, não adianta você falar o número, tem que falar a direção, o sentido. No caso, se eu estou com uma velocidade negativa, eu estou falando de reagente. Então, pode cair uma questão desse tipo no Enem, associando essa velocidade negativa com a substância tratada, sendo uma substância reagente ou substância produto, certo? E aí, vamos conversar um pouco sobre os gráficos, né? Entender o que é que acontece com as reações químicas e botar ela nos gráficos, porque os gráficos são a informação básica da ciência, né? A ciência sobrevive muito sobre os gráficos, porque eles não passam informações precisas, eles não passam dados precisos sobre o que a gente precisa, do que a gente necessita. E na reação química, veja o exemplo que eu trouxe. Eu trouxe um hidrogênio gasoso reagindo com iodo, formando ácido iodídrico, né? E aí, imaginei, coloquei eles aqui dentro de um recipiente fechado, certo? Lembre que o sistema fechado não troca matéria com o ambiente externo, certo? Lembre daquela diferença entre sistema isolado e sistema fechado. O sistema isolado, você não troca nem energia e nem matéria com o ambiente externo, enquanto que o sistema fechado você ainda troca energia, mas a matéria ela permanece constante. Lembra da lei do Lavoisier, que é no sistema fechado, você não troca matéria, enfim. E aí eles estão aqui nesse ambiente fechado, reagindo entre si. E veja que no início a concentração de reagente é máxima, é 100%. Eu tenho todo o hidrogênio possível e todo o iodo possível. E esse é o instante inicial. E aí, após um tempo, um certo período de tempo, eles começam a reagir, começam a colidir entre si e formam os produtos, no caso, o ácido iodídrico, né? Vejam que eu formei aqui 4 ácidos iodídricos e mantive, na verdade, 2 moléculas de hidrogênio e 2 de iodo. Então, veja que a concentração de reagente agora, depois de um certo período de tempo, é menor. E aí, essa concentração menor de reagente, o que é que ela pode influenciar na velocidade da reação? Vamos observar esse gráfico aqui embaixo. Esse primeiro gráfico, eu estou apontando com o mouse da esquerda, ele fala da concentração em mol em função do tempo. E aí é bem intuitivo a gente pensar que o gráfico da concentração dos reagentes vai ser uma reta, vai ser uma função linear, certo? Em que ela é do tipo decrescente, porque eu falei para vocês que a variação é negativa, eu estou consumindo os reagentes, logo vai ser uma reta do tipo decrescente. Enquanto que a concentração dos produtos, ela vai ser uma reta do tipo crescente, porque eu estou reagindo, estou formando esses produtos, né? É o nosso intuito na reação química. Então, os produtos estão sendo formados, eles estão aumentando de acordo com o tempo.
E aí uma casca de banana que muitos alunos caem quando se deparam com esse tipo de questão, eles observam um outro gráfico que é bem parecido. Eu tenho um tempo, só que aqui no eixo das ordenadas, aqui no eixo Y, eu tenho uma taxa de desenvolvimento da reação. Ou seja, eu tenho uma taxa, a velocidade. E vejam que esse gráfico eu estou trabalhando com uma curva, né? Uma curva decrescente. E essa curva nos diz que com o passar do tempo, ela é cada vez menor. E o que é cada vez menor? A velocidade. Então, com o passar do tempo, a velocidade vai cada vez mais diminuindo. E isso nos indica o que eu acabei de falar para vocês. Como que, após um certo período de tempo, eu tenho menos reagente, ou seja, eu tenho menos concentração dos reagentes, e se eu tenho menor quantidade de reagentes, eu tenho menor probabilidade de formar os produtos. Então, a taxa da reação vai ser menor. Trouxe esse gráfico para vocês tomarem cuidado com isso e sempre observarem quem é que está no eixo das ordenadas. Tá? Aqui, esse gráfico agora, o que é que vocês acham? Está representando o quê? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Coloquem aí no bate-papo. Pode falar para mim no privado. O gráfico B, certo? De cima, e o gráfico de baixo é da reação completa. O que é que vocês acham que é o gráfico B? O que é que ele está retratando aí? Imaginando nessa reação aí entre hidrogênio, entre iodo, formando ácido iodrídrico. Esse gráfico aqui, ele está representando os reagentes na sua ordenada, ou está representando os produtos, nesse caso? E representando o reagente ao produto, ele está falando de velocidade ou está falando de concentração? O que é que vocês acham, né? Bem, é... algumas pessoas falaram aqui, mas observem que, nesse caso, eu tenho a taxa de desenvolvimento da reação, eu tenho a velocidade da reação. E nesse gráfico B aqui, eu tenho a velocidade dos produtos, eu tenho a velocidade de formação dos produtos, certo? Então vejam que a quantidade, a velocidade da reação que se forma os produtos, ela é cada vez menor com o tempo. Veja que quanto mais paralela, observem o termo que eu vou utilizar, olha, quanto mais paralela é onde eu estou apontando com o gráfico, menor é a velocidade. Porque vocês estão lembrando lá da matemática, que para você calcular uma velocidade instantânea, o que é uma velocidade instantânea? Uma velocidade que você calcula em um curtíssimo intervalo de tempo, certo? Aquela velocidade instantânea você calcula fazendo uma tangente, né? O que é uma reta tangente? É aquela reta que está na iminência de tocar alguma outra coisa. E nesse caso, a reta tangente é a reta que está na iminência de tocar essa curva aqui. E aí, se eu pegar nesse primeiro intervalo de tempo que eu estou apontando com o mouse, eu vou bater bem aqui. E veja que a tangente que passa por esse lado, ela tem uma inclinação maior do que se eu pegar meu mouse e colocar por aqui. Veja que a tangente, nesse caso, ela é paralela ao eixo X. Se ela é paralela ao eixo X, isso nos diz que a velocidade da reação está ali bem menor do que a gente tem no início, tá? E aqui a gente tem embaixo essa velocidade das reações em relação ao produto e reagente, tá, galera? E aí, entendendo, a gente já falou um pouco de velocidade, de qual é que é as características em relação ao gráfico, o que é que pode aparecer em relação à questão de prova sobre isso. Mas é importante também entender como é que essas reações podem ocorrer, né? Quais fatores que vão influenciar, o que é que pode direcionar uma reação ou não. E aí tem dois fatores principais, galera, assim, fundamentais na hora de analisar se uma reação pode ocorrer ou não. E aí, antes de tudo, primordial é que a reação tenha contato, que as substâncias ali tenham algum tipo de contato. Se não tiver contato, elas não vão reagir de maneira alguma, é bem intuitivo. E o segundo fator para que elas possam reagir é que elas precisam ter, no mínimo, um pouquinho de afinidade. Elas não vão fazer uma coisa que elas não gostam. Então, esses são os dois fatores que a gente chama assim
de primordiais, que são principais. Mas, além desses dois, existem outras coisas necessárias para que a reação ocorra. Se eu tiver só esses dois aqui, eu ainda posso não ter a reação ocorrendo. Eu preciso de mais algumas coisinhas. E aí, para que essa reação possa ocorrer, é que, além do contato, elas colidam entre si. E aí, você deve imaginar, bem, essa colisão ela pode ser de qualquer jeito. Imagine e fique imaginando as partículas microscopicamente mesmo, no estado atômico. Quando elas se chocam entre si, esse choque, esse contato, essa colisão, não pode ser feita de qualquer maneira. Tem que ser de uma maneira adequada para que a reação ocorra. Tem que ser uma orientação muito boa. E além disso, olha o tanto de fator que influencia. Além dessa orientação adequada, elas precisam ter energia suficiente. Então imagine dois átomos colidindo entre si e eles não estão numa orientação favorável. É óbvio que para que eles consigam reagir, a energia que eles tenham tem que ser muito maior. Agora imagine dois átomos em uma orientação favorável, a energia vai ser menor, porque eles estão numa orientação boa, uma orientação adequada para que eles possam reagir, certo? Então, os dois fatores principais, contato e afinidade química. E, além disso, para que a reação ocorra, eu vou precisar que eles colidam em uma orientação favorável e que tenham energia suficiente para que rompam as suas ligações químicas, para que formem um chamado de complexo ativado que a gente vai falar daqui a pouco, certo? E aqui tem uma imagem bem legal que mostra, vamos supor que fosse o hidrogênio e o iodo reagindo como na última reação. Veja que o iodo, na primeira fase aqui, que eu estou apontando com o mouse, ele está reagindo como se fosse está numa linha, vamos dizer assim, horizontal, e o outro está na vertical. Isso não tem condições de dar certo. Eles têm que estar numa mesma orientação, tem que ter uma orientação boa. Já no outro exemplo, os dois estão na horizontal. E observem que, nesse caso, um átomo de hidrogênio colide com um átomo de iodo. Mas os dois precisam colidir entre si. Os dois átomos de hidrogênio e os dois átomos de iodo, certo? Para que você consiga romper as ligações químicas que existem entre o hidrogênio e o iodo. Aí aqui a gente tem uma orientação muito favorável, em que eles estão assim orientados verticalmente, e essa orientação vertical permite que todos os átomos mantenham contato entre si. É como eu falei para vocês, precisa ter contato. Esse átomo de hidrogênio aqui não estava em contato com a molécula de iodo. Só tinha um átomozinho de hidrogênio que eu estou apontando com o mouse aqui, certo? E aí a gente começa a conversar agora sobre esse tal de complexo ativado. O que de fato ele é, que vocês tanto encontram nas reações químicas. A orientação ideal vai variar de elemento para elemento? Vai. Perfeito. Vai depender basicamente da geometria do elemento. Vocês estudaram lá na química inorgânica, lá na química do primeiro ano, todas aquelas ideias de geometria. Tem geometria tetraédrica, tem geometria trigonal plana, tem geometria linear, geometria angular. E esse tipo de geometria é que vai determinar se a reação vai acontecer ou não. Vai determinar se a orientação é boa ou não. Aí é como eu falei com vocês. Imagine uma molécula angular do tipo da água reagindo com outra água, também de molécula angular. Mas estão em orientações diferentes. A água está, vamos supor, a primeira água está na horizontal e a segunda está na vertical, certo? Quando elas colidirem entre si, mesmo não estando numa orientação boa, se elas estiverem muito energizadas, elas podem acabar reagindo. Mas veja que numa orientação bem adequada, numa orientação favorável, a facilidade com que elas podem reagir entre si é muito maior. Então, uma molécula, vamos supor agora, uma molécula tetraédrica, que é a molécula que parece mais ou menos uma pirâmide, elas precisam colidir com outra molécula de forma a manter que todos os seus átomos dessa pirâmide, todos os seus vértices
mantém o contato com moléculas adjacentes, certo? Um único átomo não pode ficar isolado, certo? Um único átomo não pode não ter contato com outra molécula. Ele precisa necessariamente ter contato com outra molécula. Aí você deve estar perguntando, bem, João Vitor, mas está em formato de pirâmide. Como é que um vértice vai conseguir tocar em outro? Uma pirâmide, você imaginando a pirâmide na sua cabeça aí, você vai imaginar um vértice lá em cima e os vértices de baixo. Só que o vértice da esquerda, quando uma molécula estiver reagindo com outra da direita, pode não acabar tocando. Só que esse vértice da esquerda pode reagir também com outra molécula do lado, certo? Mas o importante é que todos os átomos tenham contato com outra molécula, certo, gente? Boa pergunta. É bom que vocês relembram um pouquinho daquela geometria, da geometria trigonoplana, geometria tetaédrica, certo? E aí, seguindo aqui, falando um pouco da energia de ativação, o que seria ela? De fato, o que é a energia de ativação que a gente tanto encontra nos gráficos? Gente, toda molécula carrega dentro de si energia. E essa energia está manifestada na forma da ligação química. Eu já até comentei com vocês que existem outros fatores. Por exemplo, cada átomozinho fica rodando entre si, cada átomozinho fica vibrando, e isso é energia. Mas, basicamente, a principal energia envolvida numa molécula é a energia da ligação. E para que uma reação ocorra, é fundamental que essa energia seja rompida. E essa energia rompida, ela não pode vir do nada. Ela precisa ocorrer em função de algum outro fator externo. E esse fator externo vai fornecer uma energia para que essa reação, para que essa molécula quebre a sua ligação e assim possa dar prosseguimento à reação química. Então, a energia da ativação nada mais é do que a energia necessária para que você rompa, para que você quebre as ligações químicas, certo? Professor, se cair numa prova, a energia de ativação é a energia necessária para que se forme uma ligação química. Tá certo falar em formar ligação química? Vocês sabem que para formar a ligação química, eu vou estar sempre liberando energia. E vejam, energia de ativação é sempre uma absorção. Eu estou absorvendo essa energia. O nome dela, ó, no português, energia da ativação. É uma energia que vai proporcionar uma ativação na reação para que a molécula, os átomos se rompam. E assim, eles consigam dar prosseguimento à reação. Então, o conceito mais correto de energia de ativação é aquele em que ele diz que é a energia necessária para que você quebre as moléculas e não para que você forme. Tome cuidado com isso. O segundo ponto é que toda energia de ativação vai formar uma estrutura muito, muito, mas pesadamente instável, que a gente chama de complexo ativado. Essa energia de ativação, que é chamada de complexo ativado, é aquela energia onde os átomos estão muito próximos entre si. Os átomos que estão reagindo. Veja um exemplo aqui do hidrogênio e do cloro. O hidrogênio e o cloro estão no seu estado de maior proximidade entre eles. E esse estado de maior proximidade entre eles é o estado de complexo ativado, em que toda a energia, veja que eu formei novas ligações aqui, ó. Eu tenho uma ligação entre o hidrogênio, entre os dois hidrogênios, eu tenho uma ligação entre os dois cloros, e agora eu tenho uma interação, eu tenho uma espécie de ligação entre o cloro e o hidrogênio. E veja que essas ligações, elas requerem energia, elas formam energia. E essa energia alta a gente chama de complexo ativado, que é uma estrutura intermediária muito forte e alta que permite que os átomos, quando rompem a ligação entre eles, entre os dois semelhantes, já formem com a substância que eles estão reagindo. A partir do momento que ele quebrou com o hidrogênio, ele já vai aqui e se forma com o cloro. Aí, aqui está a explicação de por que as moléculas precisam ter afinidade química. Porque imagine, duas moléculas que não gostam delas, elas não têm a menor afinidade sobre elas, e aí elas estão num estado de maior proximidade. Imagine que elas estão no estado em que
formaram interações entre si, mas a interação entre as moléculas diferentes não é forte, não tem afinidade suficiente para que rompa a delas mesmas. Então ela prefere ficar com sua própria molécula. Veja se estou entendendo bem. Imagine que vamos fazer uma hipótese aqui. Imagine que o hidrogênio não tivesse afinidade com o cloro. Nesse caso, a partir do momento que o cloro tivesse uma interação com o hidrogênio, essa interação não seria suficiente, essa afinidade química não seria suficiente para romper com a própria ligação que existe entre os dois hidrogênios. Você percebe? Ele prefere ter a afinidade com o hidrogênio do que com o cloro, certo? Mas lembre que isso é uma situação hipotética. Imaginando, por exemplo, duas moléculas que não têm a menor afinidade entre si. Mas o hidrogênio e o cloro têm afinidade e eles reagem sim, certo? Até porque vejo como tudo se relaciona aqui na química, né? Vocês lembram lá de um conceito chamado eletronegatividade, né? E a eletronegatividade, ela é a propriedade que diz que um átomo tende a puxar o elétron para perto de si. E aí vejam, os átomos estão muito próximos entre si aqui, ó. Tá todo mundo muito próximo. Você acha que o elétron do hidrogênio prefere ficar com outro hidrogênio ou prefere ir para o cloro? Ele prefere ir para o cloro. O cloro é muito mais eletronegativo. Então ele consegue puxar para perto de si. Por isso que é importante, está tudo interligado. Ó. Química inorgânica, química, a fisicoquímica. Então o conceito de eletronegatividade ajudou a gente a entender o complexo ativado, certo? E aí, para vocês entenderem que é muito importante também, quando for analisar os gráficos e as provas, é que a energia da ativação ela é sempre a subtração, é sempre a diminuição entre a energia do complexo ativado, que eu estou apontando com o mouse, e a energia dos reagentes. Eu vou explicar isso melhor nos gráficos para vocês. Mas imagine, os reagentes, que são as moléculas, eles já têm uma energia própria. E aí, quando eles reagem, eles atingem um estado máximo de energia, que é o estado do complexo ativado. E essa diferença entre a energia própria dos reagentes e a energia do complexo ativado, que é a maior energia possível, a gente chama de energia de ativação, certo? Aqui ó, o gráfico para a gente ilustrar melhor. Veja que os reagentes, eles têm uma energia própria, e a gente já conhece da termoquímica, que é o ΔH, a entalpia dos reagentes, certo? E essa entalpia dos reagentes tem uma energia própria e para a reação ocorrer, elas precisam atingir esse estado aqui, estado intermediário, que é o do complexo ativado. E essa diferençazinha a gente chama de energia de ativação, certo? Essa reação aqui, ela é do tipo o que, galera? É do tipo endotérmica, né? Porque eu estou absorvendo energia, os reagentes estão absorvendo energia e formando os produtos, certo? E aqui nesse outro gráfico eu tenho os reagentes, formam o complexo ativado, e agora eu tenho os produtos. Mas olha que interessante, a minha energia de ativação não é mais a variação entre a energia dos reagentes e a energia do complexo ativado. Isso porque a gente está tratando de uma reação do tipo exotérmica, que eu estou liberando energia que antes estava aqui nos reagentes, contida nos reagentes, e eu estou agora formando os produtos. Então, para facilitar melhor de vocês gravarem, lembre, a energia de ativação é a variação da energia envolvida ou nos reagentes ou nos produtos e a do complexo ativado. Mas reagente ao produto, como é que eu vou lembrar? Observar, quem tiver a menor energia é a que você vai utilizar. Nesse gráfico aqui, quem tinha a menor energia? Os reagentes. Então é ele que você vai utilizar. Nesse outro gráfico aqui, quem é que tinha? Os produtos. Então é ele que você vai utilizar. Desse gráfico aqui, a gente também tira conclusões importantes. Que as reações endotérmicas, elas são mais fáceis ou mais difíceis de ocorrer? O que vocês acham aí? Opinem aí no bate-papo. No privado ou geral? O que vocês acham? Lembre que para uma reação ser fácil ou não de ocorrer, ela vai depender da quantidade de energia que ela precisa absorver, certo? Ela depende basicamente da quantidade de energia que deve ser fornecida, que deve ser formada
para gerar o complexo ativado, que é essa estrutura intermediária aqui. Dá mais um tempinho. Já temos alguns palpites. Isaac colocou mais difíceis. Será? Na reação exotérmica, a reação ela é mais difícil ou mais fácil de acontecer? Esperar mais algumas pessoas opinarem. Vamos ver. Imagine o churrasquinho lá em casa, né? Imagina um churrasquinho lá. Vocês acham que é mais fácil queimar lá o carvão, né? Que você sabe que a queima do carvão é um processo exotérmico. Lembra que a combustão é um processo exotérmico, né? Ou vocês acham que é uma reação do tipo endotérmica? Vamos lá. Você transformar gelo, vamos supor assim, água em água gasosa. Qual que é mais fácil? Água gasosa, água líquida em água gasosa ou a queima do carvão, vamos dizer assim? Porque a água líquida para água gasosa é um processo endotérmico. E a queima do carvão é um processo exotérmico. Bem, é claro que a gente está comparando reações completamente diferentes, né? A gente está comparando reações. Na verdade, a água líquida e a água gasosa não é nem uma reação, é uma transformação física, né? Mas eu estou ilustrando no sentido da energia que é absorvida ou não, certo? O que eu quero pensar, que vocês imaginem aqui é que a reação exotérmica ou endotérmica por si só, ela não vai influenciar se uma reação vai ser mais rápida, vai ser mais fácil do que a outra, certo? Ela não vai ser determinante, é a melhor palavra. Não vai ser determinante. Mas ela pode ter, sim, um dedinho, uma influência sobre o processo da reação. Porque imagine comigo aqui, alguns comentou, a maioria comentou aqui, que a reação exotérmica vai ser a mais fácil. E é interessante pensar nesse sentido, porque a reação exotérmica, eu estou partindo de um estado energético maior para um estado em que eu tenho um pouco menos energia, que é os produtos, certo? E aí vejam que a barreira energética que precisou ser superada aqui é menor, certo? A barreira energética que eu falo é essa energia de ativação. E a energia de ativação, nesse caso aqui, é para a gente formar o complexo ativado. Vejam que a energia envolvida nos reagentes aqui, para eu chegar no complexo ativado, vejam, para eu chegar no complexo ativado, é menor do que a energia de ativação, por exemplo, a energia de ativação não, a energia que eu precisar chegar para o complexo ativado numa reação do tipo endotérmica, que os reagentes vão precisar absorver mais energia para formar os produtos, como eu vou ter aqui. Mas é como eu falei para vocês, ela não vai ser determinante, mas serve aí para a gente fazer uma breve reflexão, certo? E aí eu vou retomar esse ponto com vocês, porque os alunos costumam pensar muito isso, né? Eu vou retomar esse ponto com vocês quando a gente vai falando de energia de ativação mais profundamente, lá em catalisadores e em alguns gráficos que eu vou mostrar para você daqui a pouco, certo? E aí eu vou fazer um breve resumo para quem gosta de anotar, certo? Sobre como que essas reações ocorrem e o que é que vai influenciar um pouquinho nelas, né? Se eu tiver muitos choques, vai ter muita probabilidade de dar certo. Então, a frequência dos choques é determinante, ela influencia na probabilidade de uma reação ocorrer ou não, certo? Violência do contato, um choque violento, né? A violência desse choque, ele pode ter muita energia ou pouca energia, né? E se ele tiver muita energia, ele pode ser capaz de fazer a reação ocorrer. Então, a depender do choque, da energia envolvida nesse choque, a gente pode ter a reação ocorrendo. E é claro, precisa ter o contato e precisa ter a orientação adequada na reação, certo? Mais uma vez aquela imagem que eu mostrei para vocês, certo?
Veja que formou o complexo ativado aqui, o que eu estou mostrando com o mouse, formou o complexo ativado e instantaneamente as moléculas se separam, olha, com uma velocidade muito grande, formando o ácido iodrídico, né? Para quem quiser anotar, tá aí. E além disso, e em suma, a natureza dos reagentes, ela influencia nessa reatividade. Aí, eu vou comentar sobre essa natureza dos reagentes daqui a pouco. E vocês vão ver que eu já tinha comentado dessa afinidade que precisa existir para que você rompa, dessa questão da eletronegatividade, certo? Tudo isso é reatividade química, tudo isso é natureza dos reagentes, certo? E aí, o que é que vai, vamos dizer assim, influenciar na velocidade da reação? Veja que eu estou tratando agora de velocidade. Primeiro eu estava tratando de como as reações precisam ter, quais são as condições para que elas precisam ocorrer, certo? Agora eu estou tratando dos fatores que vão influenciar a velocidade da reação. E é lógico que um costumeiro dia a dia de vocês, vamos supor, na carne congelada, no feijão que vocês colocam lá na geladeira, tudo isso tem a ver com cinética química. Porque você coloca seu feijão na geladeira porque você não quer que ele apodreça. E o fato dele apodrecer é porque ele está reagindo muito. E se eu estou colocando na geladeira, é porque eu estou diminuindo a temperatura, e a diminuição da temperatura diminui a reatividade química, diminui a velocidade da reação química. Então, até no nosso dia a dia, é fácil entender que a temperatura ela é diretamente proporcional à velocidade da reação. Se eu tenho alta temperatura, eu tenho uma alta reação química, eu tenho uma alta velocidade, certo? É só imaginar também. Se você se queimar, por exemplo, se tocar em um objeto com 150 graus, por exemplo, o que vai acontecer? Sua mão vai queimar, ela vai queimar porque, muito provavelmente, ela desnaturou suas enzimas, ela possibilitou que a camada da pele que esteja ali, aquela epiderme, ela, vamos dizer, aumentou a velocidade de algumas reações instantaneamente, e esse aumento da velocidade instantaneamente acabou, vamos dizer assim, queimando a pele. Uma fala mais comum, didática, certo? E esse gráfico aqui ele é bem interessante. Olha, já que ele até em prova, eu trouxe uma questão aqui para vocês para mostrar. Esse gráfico relaciona o número de partículas e a energia delas. E aí, quando eu aumento a temperatura, esse gráfico, essa curva, sofre um deslocamento para a direita. E esse deslocamento para a direita, ele nos diz que houve um aumento da temperatura, porque mais partículas da solução dos reagentes adquiriram energia. Vejam que a média, o ponto médio do gráfico, estava nesse ponto aqui. E agora a média desse gráfico, dessa nova curva, está mais à direita. E veja que quanto mais à direita eu vou, nesse eixo X, nesse eixo das abscissas, mais energia eu ganho. E aí, essa energia vai ter uma diferença, que é aquela energia de ativação, que é a energia necessária para que ocorra a reação. Que essa, no gráfico inicial, só tinha essa areazinha, só tinha essa pequena área. E aí, com o passar do tempo, com o aumento da temperatura, essa área aumentou, certo? Porque mais partículas ganharam agitação térmica, ganharam energia. E veja que houve um achatamento para baixo, né? Veja que a curva foi achatada, vamos dizer assim, no sentido vertical. Ela ficou mais gordinha, né? E o fato dela estar mais gordinha nos indica que houve deslocamento para a direita e nos indica que mais partículas estão com energia. Lembrem lá da física que temperatura é a medida da energia cinética média das partículas, certo? Outro fator que vai influenciar na velocidade da reação e que também é muito do cotidiano é a superfície de contato, né? Quem gosta de fazer bolo vai lembrar que um açúcar cristal, que é aquele açúcar, vamos dizer assim, mais grosso, se você colocar no bolo, pode favorecer a formar aquelas bolhazinhas que existem, né? Aqueles espaços de vácuo, que deixa o bolo um pouquinho mais feio, né? É como se tivesse uma parte que não tem nenhum recheiozinho, tivesse só uma bolha de vácuo, né? E é justamente pelo fato de que esse açúcar mais grosso demorou de reagir, certo?
Enquanto se você tiver um açúcar refinado, aquele açúcar mais finozinho, a formação de bolhas é muito menor. E aí você sabe, já caiu até em prova de Enem, lá no bolo, quando você vai fazer um bolo, tem a formação do dióxido de carbono, né, do fermento biológico. Ele forma um dióxido de carbono. E esse fermento biológico tem em si moléculas de açúcar, né, como o açúcar cristal ou açúcar refinado vai reagir com esse fermento. E aí, a depender se você tem um açúcar mais grosso com a menor superfície de contato, essa reação vai ser menor. E se essa reação vai ter uma taxa de velocidade menor, você forma a bolha de dióxido de carbono, só que ela não tem energia, não tem velocidade suficiente para subir e escapar do bolo. E aí ela fica presa. E aí, quando ela fica presa, forma aquele vácuozinho, aquele espaço onde não tem o recheio do bolo, certo? Enquanto que no açúcar refinado, isso não acontece, né? Aí a diferença entre os dois, para quem quiser, para quem não conhece, certo? E aí um outro fator importante é sobre a questão da natureza dos reagentes. Observem aqui que eu tenho uma reação entre o HCl e o hidróxido de sódio, formando sal. E numa outra reação eu tenho metano e oxigênio, formando dióxido de carbono e água. Aí o que é que eu quero que vocês pensem? Professor, não estou lembrado de eletronegatividade, não estou lembrado de eletropositividade, não estou lembrado de reatividade química, que é aquele assunto da química inorgânica do primeiro ano. Você pode ir no sentido mais intuitivo. Se eu tenho mais ligações para ser rompida, é porque a reação vai ser mais lenta. Observe o HCl. Eu só tenho uma única ligação entre o hidrogênio e o cloro. Agora observe, aqui está o hidróxido de sódio, eu tenho duas ligações somente. Agora imagine que eu tivesse uma reação do colesterol. Olha a quantidade de reações que eu precisaria quebrar. Essa molécula aqui é do colesterol, tá, galera? Olha a quantidade de reações que eu precisaria quebrar para a molécula reagir. Então a reação vai ser muito mais lenta. Nessa iniciais aqui, só tem uma única ligação para quebrar entre o HCl e mais duas ligações entre o hidróxido de sódio, certo? Então a reação vai ser muito mais rápida porque eu tenho menos ligações para quebrar, certo? Menos ligações para atingir aquele estado lá do complexo ativado, beleza? Essa reação do metano ela vai ser muito mais lenta porque o metano tem 4 ligações, carbono e hidrogênio. O oxigênio tem mais duas ligações duplas entre eles, certo? Aqui, os dois hidrogênios, ou dois oxigênios, perdão, certo? E aí, outro fator que vai influenciar na reação química é a pressão. Porque eu falei para vocês que quanto mais choques eu tenho, maior vai ser a velocidade da reação. E quando eu tenho uma pressão aumentada, vejam aqui, então a pressão inicial, o que foi que eu fiz? Empurrei esse êmbolo. Quando eu empurro o êmbolo, eu diminuo o volume. Lembre que volume e pressão são inversamente proporcionais. Se eu diminuir o volume, eu aumentei a pressão, eu tenho menos espaço para as moléculas reagirem e, consequentemente, elas vão colidir mais entre si. Elas vão ter maior probabilidade de colidir entre si. Então, a influência da pressão, ela também é direta, ou seja, diretamente proporcional à velocidade da reação. Aí eu queria que vocês se recordassem até dessa equaçãozinha aqui, a equação da energia cinética, que vocês... da energia cinética média, né, dos compostos químicos, não confundo com a energia cinética da física, tem essa equaçãozinha aqui, e tem essa outra que vocês também conhecem muito, né, que é a equação de Clapeyron, que vocês veem em gases. Aí observem, esse PV aqui é igual ao nRT. Aí eu queria que vocês substituíssem o nRT, que está aqui, nessa equação em cima, energia cinética média, pelo PV. Aí vai ficar, energia cinética média é igual a 3 meios de PV sobre N. Esse Nzão aqui que está embaixo. Aí, João Vitor, por que você colocou essa equação? Para vocês entenderem que essa energia cinética média aqui nada mais é do que a temperatura. Isso aqui é uma medida quantitativa da temperatura, vamos dizer assim. E aí, se isso aqui é temperatura, e eu tenho 3 meios de PV sobre N,
Veja que a energia está diretamente proporcional à pressão. Então, se eu estou aumentando a pressão, eu estou aumentando a energia cinética média das partículas. Se eu estou aumentando a energia cinética média delas, eu estou aumentando a temperatura. E vocês já viram, já lembram que temperatura é diretamente proporcional. Então, pode ocorrer essa relação entre os dois também, tá? E aí, uma situação interessante, eu acho que para a gente já encerrar, deixa eu ver o horário, 8h32, que é sobre a concentração dos reagentes, certo? É fácil imaginar que se eu tiver muitos reagentes ali no recipiente, eu vou ter maior probabilidade de ocorrer uma reação química. Isso também, olha que imagem legal. Para cair uma interdisciplinaridade dessa, envolvendo a química com a análise combinatória lá da matemática. Veja que se eu tenho mais concentração, se eu tenho mais reagentes, eu tenho maior probabilidade, eu tenho mais situações em que esses reagentes possam reagir entre si. Aqui tem a estatística, né? Se eu tenho uma única quantidade de reagente, eu vou ter uma molécula de A e uma molécula de B, eu só tenho uma possibilidade deles reagirem entre si. Mas se eu tivesse duas moléculas de B, eu já dobro, porque essas duas moléculas têm 2 vezes mais chance de tocar em A. Agora, se eu dobrar as duas quantidades, já vou ter 4 vezes mais chance. Porque essa daqui pode tocar nessa, essa daqui pode tocar nessa, enfim, por aí vai. Então, pode acontecer dessa relação entre a análise combinatória e a cinética química, né? Então, concentração dos reagentes, para vocês gravarem, é diretamente proporcional à velocidade da reação. E aí, para a gente encerrar, queria comentar com vocês só um pouquinho sobre a luz, né? Esse assunto é bem interessante. Sobre a luz e a eletricidade. Não sei se vocês sabem, mas os raios também contribuem para a formação da chuva ácida. E quando acontece o raio, o relâmpago, enfim, quando o raio acontece, ele provoca uma energização muito grande nas partículas de gases que estão na atmosfera. E aí essas gases se tornam aquele famoso complexo ativado que eu falei para vocês. E quando eles formam o complexo ativado, eles reagem entre si, né? E eles reagem entre si formando principalmente dióxido, esses óxidos aqui, né? Que vão contribuir para o efeito estufa, para a acidificação, ou seja, para a formação da chuva ácida, certo? Eu acho que não vai dar mais tempo, mas a gente parou aqui e na próxima aula a gente continua. Eu vou falar um pouco sobre o queimado, sobre as lentes aqui fotocromáticas, certo? E um pouquinho também da fotossíntese, que tem influência na luz e na eletricidade. Certo, gente? Alguma dúvida? O que é que vocês acharam? Tá suave? Tá complicado? Tá suave, né? Química que é difícil mesmo. Tudo bem até agora, né? Pronto, perfeito. Fico feliz. Esse assunto da cinética é realmente ele é bem intuitivo, né? Porque está muito no nosso cotidiano. Eu acho que foi você, não foi, Marcelo, que falou comigo? Opa. Na última aula? Foi, Pronto, perfeito. Você me dá uma mensagem lá para a gente bater um papo. viu? Valeu. Pronto. Valeu, galera. Beijos aí, bom final de semana. Vou dar um último aviso aqui. Não saiam, não. Lá no Drive tem uma apostila minha com 1000 questões de química. 1000 questões de química padrão Enem. São 1000 questões de química que eu encontrei num drive aí que eu estava pesquisando e são muito boas. E aí, ela é dividida por tópicos. E aí, quando você chegar lá na metade das páginas, vai ter o tópico da cinética química, certo? E aí tem mais ou menos umas 15 a 20 questões. E aí é bom para vocês já irem praticando e qualquer dúvida, mandam lá no WhatsApp para mim, tá, galera? Tá lá no Drive. Beijão, um abraço, bom final de semana, bons estudos, tá?